Olá pessoal, segundou e hoje é dia da gente falar um tema bem polêmico. Sabe por que é polêmico? Porque na maioria das vezes a própria família não acredita que é um problema. No dia de hoje, como vocês já viram aí no título, nós vamos falar sobre obesidade infantil. Então, quem nunca chegou numa criança, viu um bebezinho com a mãe e do nada chega a avó e a avó fala: essa criança está muito magra, tem que comer mais. Chega uma tia e diz: essa criança está pálida. E aí as pessoas confundem a obesidade infantil com saúde, né? Quanto mais cheinha a criança for, mais saúde ela mostra. Será que isso é verdade? Ou será que isso foi um delírio social que as pessoas foram criando com esse pensamento de quanto mais cheinha a criança for, mais saúde ela tem? De fato é um delírio, tá, pessoal? A obesidade infantil ela existe, e ela existe a obesidade desde os primeiros dias que você nasce. Desde a época da gestação. Se a mãe não tiver um controle adequado da dieta, se a mãe não tiver um controle do ganho de peso, essa criança já vai nascer com obesidade. E isso é um problema, porque essa criança já nascendo com obesidade, ela tem uma maior tendência e um maior risco a a continuar com a obesidade na fase da infância, na fase da adolescência, na fase adulta. Então, quantos jovens a gente não vê hoje obesos que serão adultos obesos? E o contrário também pode acontecer. Às vezes são crianças que foram criadas bem magrinhas, mas quando chegaram na fase adulta engordaram. Então você percebe que a obesidade ela é multifatorial. Ela não depende só de uma carga genética. Porque nós poderíamos falar que se a criança está obesa, é por genética. A gente não tem muita mudança numa criança de 1 ano, numa criança de 2 anos. Então, por que ela está acima do peso? Será que é só genética? Nós vamos perceber que o ambiente também influencia e muito. A alimentação influencia muito. Geralmente, pode perceber, se uma casa tem 1 ou 2 obesos, a tendência, o pai e a mãe é obeso, a tendência é que os filhos sejam. Claro que existem exceções, existem, mas na maioria das vezes é. Por quê? Porque o costume, o hábito é o mesmo, é o ambiente. Então imagina que na hora da janta a mãe não preparou uma janta adequada, o pai também não se mexeu para nada, e na hora da janta eles decidem, não, então vamos pedir uma pizza. Eu lembro quando eu era pequeno, na casa de um amigo meu rolava muita pizza, muita pizza. Ou seja, a tendência que o filho e a filha e todo mundo que esteja na casa venha a ganhar mais peso é por conta desse ambiente obesogênico. Agora imagina que você chega numa casa onde o pai faz dieta, faz atividade física, a mãe faz dieta e atividade física. Esses filhos dificilmente terão um ganho de peso acentuado, porque eles seguem os costumes que foram impostos em casa. Por isso que é muito também responsabilidade, e na verdade, quando eu digo muito, é quase 100% de responsabilidade dos pais quando eu vejo uma criança com obesidade. Porque vai muito da criação. Nós estamos vivendo uma era hoje onde tudo pode, seja livre, faça o que der na telha. Só que cada vez mais crianças pequenas estão tomando decisões de adultos. Então crianças de 2 anos, 3 anos começam a falar e começam a decidir a própria vida. Às vezes a gente vê até falando de um tema mais polêmico ainda, sobre a questão de identidade de gênero, nós estamos vendo crianças cada vez mais cedo decidindo o que querem ser, decidindo o seu gênero. Meu Deus, onde é que a gente vai parar com isso, sabe? Se a gente dá muito poder às crianças, olhe, cuidado com o que eu estou falando. Eu não estou dizendo aqui que criança não tem voz. Existe o direito da criança, a criança tem que decidir o que é necessário para a idade dela decidir, certo? Então, olha, minha filha, você gostaria de ganhar algum brinquedo? Qual brinquedo você quer ganhar? Isso é direito da criança, de escolher. Ela tem direito a viver uma vida como criança. Agora, decisões de adultos não podem ser tomadas por crianças. A decisão se um refrigerante, por exemplo, vai entrar em casa, não é da criança, é do pai e é da mãe. A decisão se a criança vai comer um chocolate e vai ficar de forma frequente, todo dia comendo chocolate, é do pai e da mãe, não é da criança. Só que qual é o grande problema? As crianças são cada vez mais cedo apresentadas a produtos hiperpalatáveis, produtos doces, ricos em açúcares, e cada vez mais essas crianças percebem que aquilo ali é bom, aquilo ali libera dopamina, e toda vez estão pedindo aquilo.
Então é comum nós vermos nas filas do mercado as crianças loucas por doce. E aí eu falo, será que ela nasceu louca por doce ou é porque ela já foi apresentada ao doce? De vez em quando vocês veem algum vídeo na internet de criança que ama verdura, né? Talvez aquela criança nunca provou um doce na vida. Já viu alguns vídeos que a mãe chega com um pedaço de chocolate e uma verdura para a criança? E ela escolhe a verdura. Por quê? Porque ela nunca provou o chocolate. Então ela nem sabe o que gosto tem. Por isso que ela não quer. É muito claro quando a gente vê uma criança fazendo isso, porque a criança vai naquilo que ela tem contato, que ela tem conhecimento. Só que quando a criança, às vezes com 1 ano, já é cheia, entupida de doce, porque o pai, a mãe, a tia, a avó entrega, tome doce, ela já cresce escolhendo aquilo ali. Então é uma criança que se alimenta mal e se alimenta com muitas calorias e começa a ganhar peso. E esse peso é um risco de saúde, certo? Aumenta a chance de desenvolver diabetes, aumenta a chance de ter problemas cardíacos, seja ali na própria infância ou então na fase adulta. Então é preciso esse olhar mais atento das pessoas que cuidam dessas crianças, seja o pai, a mãe, a avó, quem tiver a guarda dessa criança precisa estar muito atento, porque de fato essa criança ela está mais obesa não por escolhas dela. Agora é engraçado, porque quando essa criança começa a ficar um adolescente mais obeso, começa o julgamento. A criança que antes gordinha tinha saúde, hoje o adolescente gordinho ele sofre preconceito. Então a própria família começa a apontar, ixi, você está muito gordo. Eu tenho um exemplo disso na minha família. Eu tenho um primo que ele, quando era criança, era bem fortezinho, só que ninguém falava, achava fofinho, ó, coisa linda de titia, ó, que coisa linda, apertava, dava abraço, dava beijo. Só que hoje o menino vai ficando um adolescente obeso e começa a ter o preconceito. Começa a ter o julgamento. Ixi, como tá gordo. Ixi, para de comer. Ixi, não sei o quê. Ou seja, percebe como vai mudando o valor das coisas? E o problema foi criado desde lá do início? Então nós precisamos ter esse cuidado. E os profissionais de saúde, eles estarão aí disponíveis para ajudar essas crianças. Existem nutricionistas que são pediátricos, né, nutricionistas infantis, que justamente têm esse cuidado maior com as crianças. E o cuidado não é só com as crianças, é com os pais. Os pais precisam compreender que são eles os responsáveis pela criação e que são eles responsáveis pelas principais escolhas. E a partir disso, eles tendem a ter cuidado com a dieta da criança. Do que adianta você entregar uma dieta para uma criança? Você tem que entregar a dieta para o pai da criança, para a mãe, que é que vai cuidar da dieta dele. E o pai e a mãe é que tem que seguir, certo? Agora, se não tiver essa ajuda profissional, se não tiver esse cuidado, se não tiver o conhecimento de que a criança está com uma doença, a obesidade é uma doença, nós não avançaremos na saúde das nossas futuras gerações. Então, para concluir, é preciso ter esse esforço familiar, é preciso ter esse esforço da comunidade com as nossas crianças para que a gente consiga educá-las com hábitos saudáveis, hábitos de praticar exercício físico. Nós estamos geralmente habituados a criança ficar presa às tecnologias e cada vez mais sedentárias. Então nós precisamos garantir o futuro saudável dessas crianças. Então eu conto com você que está me escutando, porque eu tento mudar a vida das crianças que eu encontro, né? Seja do meu ciclo social, de família, enfim. Então eu conto com a sua ajuda para que você cuide das suas crianças que estão próximas a você, para que lá no futuro a gente tenha uma sociedade mais saudável. Espero que você tenha gostado desse podcast de hoje, segunda-feira. Te desejo um ótimo início de semana. Amanhã, na terça, estaremos juntos novamente.